Queridos, nós estamos falando a respeito do Evangelho do quase, né? Então, por que muitas pessoas elas estão vivendo uma vida, me perdoe, medíocre, até no sentido espiritual, sem perspectiva, dentro de uma dúvida, ou várias, né? Várias dúvidas a respeito ao Evangelho. O Evangelho significa boas novas de salvação. E a gente nota que desde o início sempre foi assim. Então sempre vai haver a deturpação, vai haver as pessoas fazendo a obra de Deus fraudulosamente, né? E ontem nós falávamos a respeito do perigo daqueles que estão chegando agora e achar que o Evangelho é isso aí, que o Evangelho é esta manifestação no meio de uma igreja, e eles, quem sabe, nunca vão entender ou nunca vão provar se nós não fizermos a nossa parte. Quero ler aqui alguns versículos, né? Porque desde a época de Moisés, quando Moisés começou a trazer a tenda, né? A arca da salvação, havia lá Datã, Coré, querendo deturpar pela rebelião, né, pela desobediência, aquilo que era o verdadeiro na época, né? Então, na época dos apóstolos, a preocupação de apóstolo Paulo era muito grande. Com Jesus, a gente vai ler aqui também, né? Mas eu quero ler aqui esses dois versículos, Gálatas, são 4 versículos, né? Gálatas 1, 6 e 7, depois 2 Pedro 2, 1 e 2. Diz assim, Gálatas 1, 6 e 7. Fico maravilhado de quão depressas passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E outra tradução é assim, maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo. Então, quer dizer, a pessoa estava num posicionamento em Cristo Jesus, até que veio um outro evangelho. A preocupação de apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, né? A igreja de Galácia. 2 Pedro 2:1 e 2 assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções. Veja, a palavra aqui é muitos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, o apóstolo Paulo sentiu na pele o que isso significava, o evangelho do quase, o evangelho light, um evangelho deturpado, camuflado, este evangelho que não leva a lugar nenhum, a não ser, eu digo assim, a lugar que aquelas pessoas desejam chegar, mas que pode levar sim a ira de Deus a um terrível abismo, né? E a dúvida, não é só dúvida, né? Alguns têm dúvidas, é claro, a respeito, será que a minha igreja é a igreja certa? Será que a igreja do Evangelho Quadrangular é a igreja certa? Será que a Assembleia de Deus é a igreja certa? A Batista, a Luterana, a Metodista, a Wesleyana, né? Então, às vezes, as pessoas elas se apegam a isso também para poder viver isoladamente. Não, eu não vou à igreja nenhuma, porque é Deus, eu tenho que ter a mente de Deus, contrariando completamente a palavra de Deus. É bem verdade, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando a minha mente ela é renovada na palavra de Deus, a primeira coisa que veio ao meu espírito, né, que Deus fala ao meu espírito, que vem à minha mente, é que eu tenho que ter um lugar para cultuar, eu tenho que ter um lugar para aprender da palavra de Deus. E é claro que as pessoas que estão lá têm que ter o Espírito Santo de Deus
para que o evangelho não seja um evangelho deturpado, o evangelho da mesmice, o evangelho do camaleão, né? E repito, o perigo é para aqueles que estão chegando agora achar que o que está sendo apresentado é o verdadeiro evangelho. A minha preocupação é que a nova geração de cristãos esteja tão longe da palavra de Deus a ponto de duvidar da própria palavra de Deus. E já existe aí uma grande fatia de pessoas que não acreditam mais na Bíblia. Colocam um monte de dúvidas, de questionamentos, né? E por que tarda as nossas bênçãos? Nós falávamos ontem. Porque nós queremos que Deus nos proporcione as bênçãos que são necessárias, exercendo a palavra dele da maneira do meu entendimento ou do entendimento de alguns que pregam esta palavra assim de qualquer jeito. Então, qual foi a resposta de apóstolo Paulo, né, para aqueles que ensinavam o evangelho diferente? Gálatas 1:8 diz assim, 1:8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, se referindo a eles, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, quer dizer, maldição. Então, ainda que um anjo venha do céu, irmãos, como pode pessoas acreditarem no evangelho segundo Allan Kardec, quando a própria palavra diz o cuidado? Agora as pessoas olham para a palavra de Deus como se fosse um livro histórico. E aí entra no coração, porque eles querem respostas para a sua alma que venha satisfazer o seu ego, a sua religiosidade, né? Porque uma pessoa que deseja um evangelho do jeito dela, ou uma religião do jeito dela, tem para todo gosto aí. Desde aquele que acredita em cores como sendo deuses, né? Animais, insetos. Você vai para a Índia, você vai para o Japão, você vai para a China, você fica horrorizado de ver as manifestações religiosas em praças, em passeatas, né? Japão mesmo, eu já comentei aqui, eu tive lá no templo onde as pessoas cultuavam o órgão masculino. E eu fiquei impressionado, senhorinhas, senhores, estavam lá deputados, gente da elite, adorando como se fosse aquilo um Deus. E até hoje, são milhões de pessoas que acreditam realmente nessa religiosidade, né, onde estão cultuando um órgão masculino. E Paulo condenou os que pregavam o evangelho diferente daquele que ele ensinava. Então, o que lhe garante que o evangelho que você está pregando é um evangelho autêntico? O evangelho autêntico, que é boas novas de salvação, é aquele que é transformador. Transforma as pessoas, porque é a palavra de Deus. Então há uma conversão genuína. Eu dizia, as pessoas deixam, né, uma vida pregressa, uma vida de drogas, uma vida de alcoolismo, uma vida de prostituição, uma vida de roubo, de coisas erradas, para viver a nova vida que o próprio Senhor Jesus nos propõe, começando a entender, compreender e exercer a verdade. Agora, aquele evangelho que permite que a pessoa continue do mesmo jeito, eu continuei assim uma hora, é Deus que faz a obra. Então nós temos vários chavões, né, que de certa forma não deixa de ser verdadeiro, mas quando se refere ao novo nascimento, ele não funciona. Então é o evangelho do quase. Quase se converteu, parecia cristão, parecia salvo, parecia que o nome estava escrito no livro da vida. Então hoje você vê ou vive um evangelho onde a maioria dos cristãos tem dúvidas a respeito da sua salvação. Não provaram o verdadeiro evangelho. Não amam a Deus, não respeitam a palavra de Deus,
não tem necessidade, não sente, sabe, prazer nas coisas de Deus. Como pode uma pessoa não sentir falta de culto de oração, meu irmão? E dizendo que são salvos em Cristo Jesus? Não consigo entender. Eu, pastor Márcio Pereira, e eu posso, estar aqui sendo muito radical aos olhos de muitas pessoas. Então a pessoa que tem uma vida, a pessoa que ama de verdade a Deus, o desejo desta pessoa é estar na casa de Deus, na presença de Deus. Não quer dizer que não possa ter a sua comunhão com o próprio Deus em casa, mas opinar em apenas viver aquela vida cristã que ele se adequou, ele se adapta àquele sistema religioso que ele fundamentou no seu pensamento, no seu coração, e eu acho que é isso. Então, o evangelho do quase é este evangelho do achismo. Não é que você seja melhor ou eu seja melhor do que os outros, é que quem tem a vida de Deus mesmo, essas pessoas, elas procuram, a gente vê o evangelho antigamente, a diferença. Quem era responsável pelos falsos ensinamentos? Na época de apóstolo Paulo, na época de Jesus, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, eu vou ler o versículo 3, o 4, o 13, o 14 e o 15. O 3 diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade, se afaste, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Sabe aquele evangelho que nos separa da comunhão de Cristo? Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado a esse, de moamente o tolerais. Quer dizer, é uma pessoa que não conhece, que foi enganado, ludibriado. Então vem falar para você, mas você tem uma segurança, firmeza espiritual. Então ele diz o seguinte: olha, essas pessoas na sua ignorância, tolere. Tenha misericórdia, ore por elas ainda. Porque tais falsos apóstolos, ele vai falar agora da cúpula, Versículo 13. Então eu li o 2 Coríntios 11, 3 e 4, agora o 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. É aqui que está a nossa preocupação. Se você está numa igreja onde a facilidade do evangelho, sabe, estão trazendo um evangelho tão falso, tão fácil, aonde tudo é igual ao mundo, ao sistema mundano, não tem problema, E você olha, desde o vestir é diferente. E não é porque se impõe uma doutrina do homem, mas a sã doutrina de Deus. Quando Paulo diz assim: mulheres, vistam-se com modéstia. Então ele está dando um conselho, que é um conselho dentro de uma ótica, também dentro daquilo que o próprio Senhor Jesus havia estabelecido, Não que a gente queira mexer em assunto de roupas, de costumes, mas eu acredito que uma pessoa que tem a mente de Cristo não vai se vestir para provocar, despertar certos sentimentos em outrem, Sensualidade. Puxa vida, por que esta mulher está se vestindo dessa forma? Esses dias eu vi uma pessoa, num determinado lugar, que eu disse assim: meu Deus, como é que pode? Não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus, que não tem o Espírito de Deus. Diz que tem o Espírito de Deus, mas se porta daquela forma. Então eu estou falando isso, meus irmãos, para que tenhamos sensibilidade espiritual, tenhamos a certeza que o evangelho que estamos vivendo, pregando, é o verdadeiro evangelho que nos conduz
a viver uma nova vida, já que o Evangelho é boas novas de salvação. Que este Evangelho está nos conduzindo salvos em Cristo. Você é salvo por Cristo Jesus, permanece salvo e se conduz salvo até aquele grande dia, ou até a morte, né, ou até o arrebatamento da igreja. Então, os versículos, o 13, o 14, né, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então você vê assim aquele grande homem de Deus, desconfie. Olha, eu colocando dúvida no seu coração. Irmãos, há pessoas, me perdoe a expressão, que não são ovelhas, porque a ovelha ouve a voz do pastor, parece gado. Basta alguém dizer, olha, já ouviu fulano de tal pregar, já ouviu fulano de tal cantar, já ouviu fulano de tal, como ele é usado em revelação. Eu creio também que Deus usa. Existe um monte de homens de Deus, mulheres de Deus nesse Brasil, fora do Brasil, pregando o Evangelho que realmente salva, né? Na pessoa bendita de Jesus, é claro, o Evangelho em si, sem a figura, sem o sacrifício, sem a obra redentora de Jesus, não é Evangelho. É blá, blá, blá. Paulo pediu aos anciões da igreja, quando ele vai ser preso, né? E ele sabe que ele vai ficar trancado. Então, antes da sua prisão em Jerusalém, por causa da pregação da época, ele escreveu assim, ó, Atos no capítulo 20, versículo 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra específica e uma palavra objetiva aos pregadores, ao bispo, aos pastores. Diz assim, ó, eu creio que é Atos 20 e 28. Dá uma olhada aí, Mateus. Isso eu não coloquei aqui, porque tem Atos 20 e 17. Senão eu vou ler também Atos 20 e 17. Acho que vai falar o que diz em Atos 20 e 17. E Atos 20 e 28 ao 30. Eu vou ler aqui, diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus. Aqueles que não acreditam em pastores, não precisam mais de pastor, o meu pastor é Cristo e eu não preciso mais de igreja. Então eles têm que riscar esses versículos da palavra de Deus, porque não tem mais. Então, diz assim o versículo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então tem que ter pastores conscientes, que estejam ali, de certa forma, pagando o preço, né? Não é dando uma de santo e nem se colocando melhor do que ninguém, mas Deus respeita a hierarquia e nós precisamos de pastores que cuidam, que zelam, que velam, né? Então este versículo é muito importante. Olhai, pois, por vós, quer dizer, está falando para os bispos, preste atenção vocês, fiquem espertos, e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto. Jesus tinha revelado, com certeza, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Sabe que as pessoas que estão olhando para o rebanho só por causa da lã, do leite, só por causa de dízimos e ofertas, não se preocupam com a pessoa. Tanto é que, se não aparecer o dízimo delas, eles já colocam na lista negra, não sabe o que aconteceu, se não está desempregado. Ora, uma pessoa que sempre foi fiel a Deus, né, e agora não está, você não está vendo ele, alguma coisa está acontecendo. É necessário uma conversa, ver se não está precisando, né, de
de uma ajuda até da igreja, da própria igreja. Quantas vezes, né, a gente vê pessoas necessitadas. Mas não, o falso evangelho faz com que estas pessoas que se dizem ser pastores, bispos, né, grandes homens de Deus, foquem, olhem apenas um lado. E aí mesmo o apóstolo Paulo está super preocupado. Que dentre vós mesmos se levantam homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então eu estou atraindo as pessoas para Jesus ou para o meu ministério? Eu acho que é Atos 20, 17, né, que ele vai falar. Atos 20, 17 e de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Ele chama a responsabilidade dos anciões da igreja, né? Ele está em Mileto, traz a responsabilidade para os pastores da época, para os bispos da época, para os obreiros da época, dando aqui um parecer: assim que eu for preso, assim que eu partir, né? Uns dizem que aqui ele ia passar pela morte, mas na verdade ele vai ficar preso, né? Então o crescimento e o número de falsos mestres estava se levantando nesta época de uma forma muito grande. Porque qual é o mais interessado em ver o rebanho perdido, confuso, sem direção? Porque este povo começa a acreditar no evangelho que não é o verdadeiro, logo aparece o verdadeiro e se decepciona e diz: agora, perdi meu tempo nesta igreja, olha quanta besteira me falaram e agora descobri que esta igreja... Então, cuidado que nós devemos ter, né? Se você está numa igreja onde não se prega Jesus como único e suficiente Salvador, batismo com o Espírito Santo, não se prega que Jesus voltará, que Jesus cura, né? Uma igreja que apenas está voltado à teologia da prosperidade. Eu dizia, o evangelho do quase, ele se confunde em si mesmos, né? Porque eles pregam que você não pode ser um cristão e padecer, ficar desempregado, nem pensar. Você, para ser um verdadeiro cristão, porque você é filho de Deus, porque você é príncipe também, porque você é sacerdote, você é a geração eleita. Então, por você ser filho de Deus, você não pode passar por dificuldades. Quando você vai para a palavra de Deus, você vê que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. E aí aquelas pessoas que tentam deturpar o evangelho na questão da teologia da prosperidade, diz que Jesus passou por tudo aquilo para que ele se fez pobre. Existe um contexto, é claro, existe uma lição que Deus quer nos ensinar, que há sim uma probabilidade de nós sermos prósperos em Deus. Ninguém tira isso. Não é pecado, né? A pessoa está indo para o inferno porque é rico. Nada disso. O rico não foi para o Hades, para o inferno, porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele não quis reconhecer Deus na época, que era a época de Moisés, de Abraão. Não quis reconhecer as leis de Deus, não quis seguir os mandamentos, por isso foi para o inferno. E Lázaro não foi para o céu porque ele era miserável, pobre, ou ele era mendigo. Não, porque ele, mesmo como mendigo, ele acreditava em Deus e com certeza cumpria os mandamentos. Então esta tese, este pensamento da teologia da prosperidade, ele é perigoso, porque ele não faz parte do evangelho verdadeiro. Quando você vai para o evangelho verdadeiro, ele diz assim: no mundo vocês terão aflições. Então no mundo vocês vão ser perseguidos, vocês serão presos. Quando Jesus fala para os discípulos, eles já estavam conscientes. Olha, vão colocar alguns de vocês na prisão, vocês vão padecer, a morte de vocês vai ser diferenciado. Então a gente vê assim nos próprios apóstolos, né, que este evangelho das boas novas custou para eles a própria vida. Hoje nós não queremos ter nenhum sacrifício, nenhuma distância, tudo é com dificuldade, as pessoas colocam pretexto em tudo, qualquer chuvinha, pronto, já é motivo para não ir para a igreja, qualquer assunto, qualquer coisa que saiba da igreja, pronto, acabou, perdeu, vai para outra igreja, desanima. Irmãos, isso não é evangelho.
Esse não é o evangelho verdadeiro. O próprio Jesus, ele havia previsto este grande problema. Mateus 7, 13 ao 15 assim: entrai pela porta estreita. Então veja, Jesus falando que o evangelho, esse evangelho que é as boas novas de salvação, ele tem, né, um meio, um jeito, uma forma. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Por qual porta? Larga. Então veja, há pessoas assim: eu estou na igreja, mas está na igreja andando no caminho largo, na porta larga? Eu dizia ontem, ou semana passada, hoje Satanás não precisa tirar ninguém da igreja. É mais confortável. Parece que cria-se um álibi no mundo espiritual ou na alma da pessoa, nos sentimentos da pessoa, que o fato da pessoa estar indo da igreja, pronto, está salvo. Aí quando você faz uma pergunta como essa: você tem certeza da sua salvação? Ele mente. Ai, graças a Deus eu tenho certeza da salvação. Mas tem mesmo certeza? Ou diz que tem? Ah, mas eu acho, pastor, que ninguém tem. Tem que ter. Você tem certeza que você é brasileiro? Você tem certeza que você é o que é? Você tem certeza? Irmãos, se você perguntar para um americano: você tem certeza que você é americano? É capaz de ficar bravo. Brasileiro leva na brincadeira e tudo mais. Tem muitos cristãos levando as coisas sérias de Deus à brincadeira. A gente faz o convite para a salvação, né, nos domingos, ou na célula, ou mesmo, quarta-feira passada eu fiz na tarde da bênção, ninguém levantou a mão. Domingo agora ninguém levantou a mão. Daí eu fiz o segundo: irmãos, se você morrer hoje, você tem certeza que você vai morrer salvo em Cristo Jesus? Irmão, se desse para ver, é que não dá, o ponto de interrogação no coração das pessoas. Mas é um evangelho tão fraco, um evangelho, não digo o evangelho do Senhor Jesus, este evangelho que está sendo pregado, ele é tão medíocre que consegue fazer com que as pessoas maquiem a sua vida espiritual. Aquele amor que não é amor, aquela paixão ou compaixão que não é, sabe, é uma fé fingida, é uma amizade, sabe, que é uma amizade do toma lá da cá, é uma comunhão que não é uma coinonia verdadeira em Cristo ou em Deus. O versículo vai muito mais longe, diz assim, ó: porque estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então eu preciso realmente ter essa certeza. Meus amados, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então às vezes parece muito bonito, muito bom, muito mais fácil você ter um pastor que não lhe cobre, que não pregue a palavra, que esteja só massageando o seu ego. Não, mas se eu pregar tal palavra, eu vou perder os dizimistas da igreja. Pois, irmãos, que perca. Se eu ajustar aqui, se eu falar desse assunto aqui, misericórdia. Agora um dia nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai cobrar. E vai ser um preço muito alto para aqueles que negligenciaram. Sei que estou falando aqui com pastores, obreiros credenciados, auxiliares, líderes de células, líderes de cultos, né? Claro que existem mensagens que não cabe a você, mas cabe ao seu pastor. Não adianta você querer criar um cileuma, porque às vezes a palavra está com o auxiliar, mas não está no coração do pastor. Eu falava outro dia,
quantos batismos no Espírito Santo têm acontecido na noite de domingo? Pastor, eu nunca vi no domingo. Claro, não se prega batismo com o Espírito Santo no domingo, porque nós estamos muito preocupados com as visitas. Estamos muito preocupados com o que os outros vão falar da gente. Não se fala mais sobre dízimos no domingo, por que não? Porque tem muita gente. Irmãos, então é um pecado. É um pecado você ir ali na praça e falar sobre dízimo. É um pecado ir no rádio falar sobre dízimos. É pecado falar sobre o Espírito Santo. Quer dizer, não, vamos falar na terça-feira, que é culto de oração sobre o Espírito Santo. Mas quem é esse Espírito Santo? Ele é tão Senhor da minha vida que eu não posso falar no domingo. No domingo eu tenho que ter um culto que parecido com um entretenimento. No domingo eu tenho que ser um culto light, um culto diferente para atrair as pessoas. Eu estou atraindo essas pessoas ao Evangelho, pelo Evangelho, ou estou usando o meu Evangelho, o meu jeito de pensar para trazer público, para trazer a massa, para trazer as pessoas que gostem do ambiente, mas estão amando a Deus? Essa é a minha oração, essa é a minha preocupação. Que a pessoa chegue ali, tenha um encontro com Cristo, né? Que até ache imperfeições, e muitas, e que elas encontrem logo em seguida já a deficiência da própria igreja, que às vezes na primeira noite, na segunda noite, parece tudo ser tão bonito, tão belo, mas de repente as pessoas começam a ver a realidade, que nós somos humanos, que obreiros, pastores, bispos são pessoas humanas que falham, mas temos que levar essas pessoas a Cristo Jesus. Qual é o ambiente que nós estamos criando para esse povo do Evangelho do quase? Quase fui batizado com o Espírito Santo. Irmão, eu dizia ontem que a fidelidade de Deus, ela é completa. Imagine um Deus quase fiel, quase amoroso, quase misericordioso. Não, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é o que Ele é, porque Ele é Senhor absoluto. Então ele está dizendo assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Então tem muita gente que vai chegar diante de você, meu irmão, e às vezes nós não valorizamos aquele pastor que está ali na igreja há anos e anos, pregando a palavra, humilde, né? E muitas vezes uma mensagem até muito simples, por sinal. E as minhas últimas mensagens têm sido muito simples. Parece feijãozinho com arroz, né? Então, é claro, a gente gostaria de comer todo dia picanha, né? Ir no restaurante. Eu sei o que é isso, você ficar 2 meses sem parar. Todo dia, eu, minha esposa e minha filha na Coreia, em restaurantes internacional. Meu Deus, irmãos, nós tivemos o privilégio de saborear cada comida de vários países. Quando nos levavam em restaurante internacional, você ficava impressionado. Mas olha, primeira semana foi uma bênção, aí daqui a pouco eu e minha esposa disse: ai, que vontade de comer um feijãozinho lá do Brasil, um ovo frito. Eles lá não fazem ovo frito, ou é cozido, é colorido, é doce. E a gente ia para o restaurante, para o hotel, do hotel para o restaurante. Aqui ainda no Brasil você encontra lá em certas churrascarias até ovo frito, restaurante, né? Bife a cavalo, por exemplo, vem aquele ovão assim em cima do churrascão, né? E de repente as coisas mais simples nós começamos a sentir falta. Claro que não tem nem comparação, né? Mas às vezes nós precisamos daquela palavra simples, daquela palavra, sabe, o Senhor Jesus era tão simples, mas através do Espírito Santo aquela palavra entrava no coração das pessoas e mudava o comportamento, o caráter, a vida das pessoas. Sabe, o Evangelho é para incomodar. As boas novas de salvação é para mexer na mente. Não vos conformeis com este mundo,
A pessoa tem que sair da igreja, irmãos. Meu Deus, realmente, olha, se eu morrer nessas condições, o pastor falou lá, né, se eu tinha dúvida da minha salvação, ninguém sabe, minha esposa não sabe, ninguém sabe, só eu sei. Meu irmão, o maior inimigo nosso não é Satanás. Ele é um inimigo muito forte, mas pode ser você mesmo, teu eu, teu ego, você querer viver uma vida cristã do seu jeito, da sua forma de pensar. Jesus sabia que surgiriam falsos pregadores que queriam distorcer os seus ensinamentos. Apesar de dizer que estavam representando ele, esse tipo de pregador ganharia muitos seguidores. Eles cresceram em número e, como havia predito Jesus, os verdadeiros crentes seriam poucos. Então, a igreja cheia. Você olha na noite de domingo, a igreja superlotada. Difícil uma igreja que tenha poucas pessoas no domingo, né? Sempre lá tem um bom número. Mas, irmãos do céu, os que estão trilhando o caminho estreito, entraram pela porta estreita e estão caminhando o caminho estreito, são bem poucos. Não demorou muito para que o cristianismo falso, que alguns ensinavam, né, começou a vigorar, tomar conta, e logo o evangelho de Cristo, o evangelho do apóstolo Paulo, dos discípulos do apóstolo Paulo, começou a ser substituído. Aí você viu aonde a igreja caiu, nas mãos de quem caiu, né? Que está até hoje aí a igreja poderosa aí a nível mundial, até que Martinho Lutero, ele muda, né? Ele, de certa forma, é um dos responsáveis por pregar as 93 teses, né? Onde ele veio trazer, realmente buscar ou trazer de volta a essência do evangelho. Então o evangelho ele foi deturpado. A nossa preocupação é esta. Será que nós, evangélicos, pregadores da palavra de Deus, estamos pregando o evangelho como ele é, nos moldes do qual o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, os discípulos ensinaram aos seus? Ou nós estamos aí, irmãos, passando paninho quente, estamos aí maquiando? Essa é uma preocupação que todos nós devemos ter. Ao contemplar a igreja cristã no começo do quarto século, por conseguinte, se verá algumas dificuldades em reconhecer nela a comunidade dos tempos apóstolos. Ou melhor, não seremos capazes de reconhecê-lo totalmente, escreveu Charles Lindbergh, na História Inicial do Cristianismo. Ele escreveu em 1927, isso está na página 122. Então diz assim: ao contemplar a igreja cristã no começo do quarto século, então veja, nós estamos aí já no terceiro milênio, por conseguinte, se verá alguma dificuldade em reconhecer nela a comunidade dos tempos apostólicos, ou melhor, nós não seremos capazes de reconhecê-lo totalmente. Então hoje você não acredita, irmãos. Esse pessoal que está chegando agora pensa que isso aí é evangelho. Onde você vê o entretenimento, onde você vê pessoas que não querem mais pagar o preço do jejum, da oração. Culto de oração é para os velhinhos. Culto de oração é para os fanáticos. Tarde da bênção então é para quem não tem o que fazer. Vigílias, meu Deus, nós mesmos estamos em falha. Na 62 e aqui ali, que até agora a gente não fez, acho que foi feito uma, né? Vigília, né? Uma vigília. Irmãos, antigamente era toda sexta-feira. Vigília. Vamos para o monte. Vamos orar. Leva o povo. Vamos buscar a Deus. Hoje, nós estamos buscando aquilo que nos interessa. Prosperidade, saúde. Hoje tomou conta dos corações de muitas pessoas, centenas e milhares de pessoas no mundo inteiro, bilhões de pessoas, aonde estamos buscando a melhor dieta para emagrecimento, os melhores remédios para o corpo físico, qual é a moda, qual é
o remédio do momento, e ninguém se preocupa, ou ninguém é força de expressão, mas a maioria não está nem aí com a sua alma, com a sua vida cristã, né? Amigos de ministérios que me ouvem sabem disso, pastores que se tornaram profissionais da área, cabide de emprego. Claro que existe aí centenas e milhares de pastores que estão levando Deus a sério. Eu falo pela Igreja Evangélica Quadrangular, homens de Deus, mulheres de Deus, que realmente estão muito preocupados com o rebanho. E devemos, meus amados, devemos se preocupar. Será que estamos sendo usados por Deus mesmos? Será que nós estamos fazendo a obra de Deus? Olha o que diz Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias ou vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, não, fique tranquilo, uma hora Deus vai te libertar. Ao invés, deveria ser diferente, meu irmão. Eu vou te ajudar, você vai sair disso em nome de Jesus. Não, esse ano é um ano da superação. Que é isso? Continua fumando, continua bebendo, continua se prostituindo. Meu irmão, dá liberdade a Deus, ao Espírito Santo. Faça a sua parte. Ora, se eu deixar para a pessoa, né, se eu não cooperar, se eu não cutucar a onça, como a gente diz, irmãos, nós somos provocadores de milagres. Você está com essa amante aí, uma hora Deus vai fazer a obra no teu coração. É capaz de ele arrumar outra. E agora ter a esposa e mais duas. Não, deixe que uma hora Deus vai te libertar. Uma vez chegou uma pessoa que era viciada em cocaína. E ele falou assim, pastor, né? O senhor veja só e tal. E amizades, eu fui na onda e tal, agora eu sou uma pessoa viciada. Falei, em quê? Cocaína. Daí eu falei assim, o que você deseja? O que eu quero fazer? Eu quero que o senhor faça uma oração para que Deus me liberte. Eu falei, filho, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não coloque isso, toda essa responsabilidade nas mãos de Deus, quando você tem uma parte que é muito importante. Se, é uma condição, se você deixar. Eu vou fazer oração aqui, o que você vai fazer? Procurar os seus amigos? Você vai ter que fazer a tua parte. Existe libertação que nós ficamos impressionados, mas existe libertações que são difíceis porque parte da pessoa mesmo. Não, mas eu quero que Jesus... Essa pessoa não falou isso, né? Mas tem pessoas assim, não, mas eu quero que Jesus me liberte. Ora, ele quer te libertar. Sai da beira do caminho. Toca na orla do vestido dele, faz a tua parte. E aí, não sei da história, não sei o que aconteceu, era uma campanha, mas a pessoa queria apenas uma oração para ser liberto. Eu fiz a minha parte. Agora, se ele não fizer a parte dele, é assim com o cigarro, é assim com a bebida, é assim com a pornografia, é assim com a pedofilia, é assim com tantas outras áreas da vida. Se você não se privar realmente dessas coisas, se você não fugir dessas coisas, as companhias, ora, cuidado com o raio de ação. Então o caminho é estreito por quê? Porque esse caminho ele se estreita porque agora você não pode ter mais as mesmas amizades que você tinha, que corrompe os bons princípios. Imagina uma pessoa alcoólatra, agora quer libertação, mas no finalzinho da tarde vai lá conversar com os amigos. Pô, meu irmão, se a tua mente está renovada, você vai fugir, você não vai ter bebida em casa, bebida alcoólica, nada disso. Então, quando acabará este engano, pastor? Quando é que isso aí tudo, este engodo? Irmãos, só nos 1000 anos de paz com Cristo. Porque Apocalipse 20, versículo 2 é assim, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então aí, mas mesmo assim eu acredito que ainda vai ter pessoas querendo viver a vida de pecado, né? Porque a natureza pecaminosa que ainda vai existir no homem nessa época, não naqueles que foram arrebatados e que voltaram para reinar com Cristo,
mas aqueles que nascerem neste 1000 anos vão nascer com a natureza pecaminosa, é óbvio. E a natureza pecaminosa nos levará a viver sempre longe de Deus, sempre querendo se alimentar das coisas pecaminosas. Então o evangelho do quase hoje tem levado milhões de pessoas a viver na incerteza, na dúvida. Penso eu, não sou isolado nesse pensamento, que quando nós passamos a viver o evangelho como ele é, a palavra de Deus, como o próprio Jesus estabeleceu, as dificuldades elas começam a aparecer e nós temos que vencer. Vencendo essas tentações, essas lutas, né? E também passando pelas provações do qual Deus nos propõe, que são muitas. Tentações e provações é a vida inteira. Não tem assim um período, não, esse ano não serei provado e esse ano não serei tentado. Graças a Deus essa semana, claro, tem semanas que são menos, outras semanas muito mais provados do que tentados. E às vezes vem a provação e a tentação. Quando você tem no seu coração o evangelho que transforma, o evangelho que consegue distinguir o bem do mal, o profano, né, do sacro, do santo, então você sabe distinguir, você sabe opinar. O duro quando vem um evangelho do qual a pessoa diz assim, não, mas isso aí não é pecado. Sabe quando o pecado não é pecado mais? Antigamente, o que era pecado antigamente e o que é pecado hoje, irmãos? Amanhã a gente vai estar comentando a respeito disso. O que eu julgo ser pecado, aquela pessoa está achando que é a alegria da sua vida, a maneira que ela está vivendo. É pecado ir no cinema? É pecado ir no circo? É pecado ir num campo de futebol? É pecado? Existem coisas que antigamente era, meu Deus do céu. Eu me lembro festas e tipo de festas, né, que era um pecado terrível. Hoje não é mais pecado. Se vê igrejas aí, irmãos, comemorando festa junina, Halloween, uma coisa normal. Estados Unidos é uma coisa normal. Então o evangelho ele foi se descaracterizando, o evangelho foi se tornando um evangelho fácil, um evangelho da mesmice, um evangelho, sabe, do camaleão, onde você vê que não existe mais ninguém, né, defendendo, não digo Deus, mas o evangelho verdadeiro. Não há mais discussões, no bom sentido, é claro. Eu acho muito o Malafaia, o pastor Malafaia, né? Ele é bem polêmico e tal, mas ele é um dos pastores que defende o evangelho. Ele pode ter toda, né, como é que se diz, como a gente tem todos os defeitos, né? Mas você vê alguns pastores que eles defendem o evangelho. E aquilo que não defende, quem sabe ele acredita também daquela forma e ele defende do jeito dele. Pode ser diferente do teu ponto de vista, mas o que eu penso, e não sou isolado desse pensamento, é que nós precisamos urgentemente se compactuar com o verdadeiro evangelho, o que é defensável, o que é puro, né? Não é aquilo que as pessoas adaptaram ao evangelho. Então o evangelho hoje está muito adaptado. Você vê hoje, meu irmão, igrejas, por exemplo, que já estão fazendo casamento de pessoas do mesmo sexo e diz ser esse o evangelho. Hoje tem a Bíblia deles. Ora, se eles querem viver a vida deles da maneira como eles quiserem, eles têm o direito. Nós temos o direito de viver a nossa vida do nosso jeito. Agora, não pode usar esse livro, porque se for para viver essa vida, este livro aqui os condena. E eu tenho que defender o que é a palavra de Deus. E se eu estou dentro de um país onde o Estado é laico, país onde eu tenho liberdade religiosa,
não puder defender o evangelho como ele é, que tipo de pastor que eu sou? Ah, mas se vier uma lei. Irmãos, hoje nós temos um país muito abençoado. País onde nós podemos ter liberdade, né? Eu dizia outro dia aí numa live, se você tirar uma licença da prefeitura, você pode pregar ali na praça, usar um som muito bom, por sinal. Você pode entrar no ônibus, falar do amor de Jesus para as pessoas, desde que não ofenda a religiosidade, porque eu penso que cada um tem o direito de professar a sua fé do jeito que elas entendem. Mas eu tenho o direito também de professar a minha fé e falar do jeito que eu estou falando aqui, né? Estou na minha casa fazendo uma live e as pessoas não são obrigadas a me ouvir, elas podem passar por uma outra live, assistir outra coisa, fazer outra coisa. Só que um dia nós vamos chegar diante de Deus, e eu vou chegar diante de Deus e você também. E nós talvez não seja ao mesmo tempo, no mesmo grupo, né? Mas nós vamos ter que responder diante de Deus pelo evangelho que nós estamos pregando, a palavra de Deus como ela é, na sua essência, né? O que é justiça realmente, através da palavra, o que é o amor, o que é o perdão, o que é a misericórdia, né? O que é a benevolência de Deus para a nossa vida e o que é a nossa vida cristã diante de uma sociedade que não deseja viver este evangelho do jeito que ele é. Então diz assim, 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, já no mundo espiritual, o inimigo das nossas almas cegou o entendimento. Agora, eu deixar ele cegar o meu dentro de uma religiosidade que não condiz com a própria palavra de Deus, eu maquiar o evangelho de Cristo, eu facilitar porque eu quero agregar mais pessoas dentro da minha igreja e deixar de falar sobre o pecado? Porque hoje, irmão, se você falar para alguns cristãos, meu irmão, não jogue na loto. Meu irmão, não faça isso, é pecado. É loto, né? Não é. O jogo é telecena, né? O que é? Mega Sena. Se você chegar lá na igreja, se você disser assim, bom, eu não vou falar aqui na igreja sobre Mega Sena ou sobre jogos, porque tem alguns que jogam aí, eu vou perder essas pessoas. Irmãos, quando eu começo a me preocupar, deixando de me preocupar com o evangelho como ele é, ninguém, irmãos, é obrigado a me seguir. Ninguém é obrigado a ser minha ovelha, né? Mas eu penso que eu não posso facilitar a vida das pessoas banalizando o evangelho. Isso eu e você não podemos fazer jamais. Não faça isso. Pelo contrário, nós temos que mostrar que o evangelho não é tão difícil como as pessoas pensam, que no amor de Jesus nós conseguimos sim realizar esta obra e fazer com que pessoas venham para uma conversão genuína e estejam aptas tanto para a morte quanto para o arrebatamento da igreja. Eu continuo amanhã falando sobre esta cegueira espiritual. Será que é pecado isso, aquilo, né? Vidas e mais vidas estão sendo ceifadas até antes do tempo, porque não estão vivendo o evangelho como o Senhor Jesus deseja, né? E alguns para que não se percam, porque Deus está vendo o futuro. Eu conheço muitas pessoas que foram ceifadas, deveriam até viver um pouco mais, mas Deus estava vendo o futuro delas, queriam naufragar na fé e, quem sabe, até perder a sua salvação. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu oro por todos os teus filhos e filhas que nesta manhã, meu Deus, ouvir esta palavra tão simples, ó Deus, que ela é refletida, ela é propagada no mundo inteiro, não através apenas do pastor Moacir Pereira, mas esta palavra, ela tem sido propagada deste jeito, desta forma, em muitas igrejas,
muitas vezes dentro de uma visão mais radical, e outros, amém, mas sabemos que o Senhor é um Deus que, seja como for, o Senhor tem na essência desta palavra a maneira correta de nos conduzir para que sejamos abençoados através deste evangelho, através dessas boas novas de salvação. Muitas vezes, Senhor, nós temos dificuldades, sim, porque nós queremos, de certa forma, agradar as pessoas. E isso não deve acontecer. Muitos pregadores apenas entregando, meu Deus, um recado e não a mensagem verdadeira. Sei, ó Deus, que a tua palavra ela é bendita, tua palavra ela é viva, eficaz, penetrante, vai até a divisão da alma e da medula, é apta para discernir. Já está dizendo tudo, é apta para discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é santo, o que é profano. Por isso, Deus, nos ajude, Senhor, porque dependendo do momento, dependendo do dia, da hora, da situação, é muito difícil, meu Deus, cumprir com esta palavra, principalmente para aqueles que vivem maquiando uma vida cristã. Mas para os verdadeiros, os genuínos, eles já tiram de letra já na hora, porque sabem distinguir, discernir o certo do errado. Por isso, Deus, nos ajude. Queremos glorificar o teu nome, queremos sim sempre, Deus, dignificar o teu nome. Por isso nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida cristã genuína, verdadeira, sem rodeios, Senhor, sem demagogia, não uma fé fingida, porque o Senhor nos deu uma fé verdadeira e queremos viver por ela. O meu justo viverá pela sua fé, diz a tua palavra. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ajuda-nos, Senhor. E amanhã que vamos com clareza de espírito falar sobre este evangelho do quase, meu Deus, e por que as pessoas se perdem, Senhor, pelo meio do caminho, não há continuidade na vida cristã, sempre altos e baixos, é o crente ioiô, sempre estão lá em cima ou lá embaixo, Senhor, não há um crescimento verdadeiro e genuíno com muitas pessoas, e eu te louvo por aqueles que estão crescendo na graça, no conhecimento, porque a tua palavra tem encontrado guarida nos corações e eles têm exercitado esta palavra maravilhosa. Ajuda-nos a viver assim. Eu te conheci, ó Deus, com 8 anos, comecei a pregar com 12 e já se passaram 58 anos agora, vou completar 58 anos e eu continuo acreditando na tua palavra como ela é, Senhor. Obrigado, Deus, pela salvação da minha família e por estes que nos ouvem, nos assistem nesta manhã de quarta-feira. Obrigado mesmo, é a minha oração, meu pedido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus.